O que acontece quando um homem tenta humilhar sua ex-esposa no evento mais público do ano? Preparem-se para um plot twist inesperado. Olá a todos! Antes de mergulharmos nesta épica história de traição e transformação, certifiquem-se de se inscrever no canal e dar um gostei neste vídeo se amam histórias de empoderamento e justiça poética. Vocês não vão querer perder o que vem a seguir. O gancho explosivo. No deslumbrante coração de São Paulo, no gala mais exclusivo do ano, Ricardo Alcântara acreditou que tinha tudo. Uma mulher jovem e deslumbrante ao seu lado e sua ex-esposa entediante, Sofia, firmemente no passado. Ele desfilou pelo salão de cristal do Palácio Tangará, esperando ser a inveja de todos. Mas ele cometeu um erro crucial. Ele nunca imaginou que a mulher que descartou ressurgiria das cinzas de seu casamento, não como uma vítima, mas como um fênix. Preparem-se para uma história de traição, vingança e uma transformação tão surpreendente que deixou a cidade inteira de queixo caído. O salão de cristal do Palácio Tangará era uma galáxia própria, um universo onde o dinheiro e o poder orbitavam em uma dança vertiginosa e deslumbrante. Lustres de cristal como cachoeiras congeladas derramavam luz sobre a elite de São Paulo. O ar, denso com o aroma de perfumes caros e ambições ainda mais caras, zumbia com o murmúrio de conversas que podiam lançar empresas ou acabar com carreiras. Esta noite era o gala anual da Fundação Crianças do Amanhã, o ápice indiscutível do calendário social, um evento onde ser visto era tão crucial quanto respirar. E ninguém entendia isso melhor do que Ricardo Alcântara. Ricardo, com seu cabelo grisalho impecavelmente penteado e seu smoking sob medida, examinava a sala com o ar de propriedade de um rei que inspeciona sua corte. Sua mão repousava possessivamente na parte inferior das costas de uma mulher muito mais jovem. Ela era Carla Nunes, a imprensa a chamava de sua acompanhante. Ricardo preferia pensar nela como sua atualização. Com seu vestido vermelho fogo justo em uma figura cirurgicamente perfeita e sua risada alta e um pouco brilhante demais, Carla era um troféu vivo. Ela era tudo o que sua ex-esposa, Sofia, não era. Isso não é divino, Rick? Carla arrulhou, apertando o braço dele enquanto olhava para uma deputada do outro lado da sala. Sempre estão, Richard respondeu, seu tom tingido com a arrogância casual de um homem a quem nunca foi negado nada. Ele tomou um gole de seu champanhe, seus olhos perscrutando, avaliando, catalogando. Ele estava fazendo networking mesmo na quietude. Cada aperto de mão era um investimento, cada sorriso uma transação. Este gala não era apenas uma festa, era um campo de caça. Seu olhar caiu sobre Joaquim Soares, um potencial investidor para seu último fundo de private equity. Com licença por um momento, querida, ele murmurou para Carla, seu sorriso não alcançando totalmente seus olhos. O trabalho chama. Carla fez um beicinho bonito. Não demore, me sinto tão nua sem você. O sorriso de Ricardo era fino. Você nunca está nua, querida, não com aquele colar. Ele apontou para a cascata de diamantes ao redor do pescoço dela, uma peça que outrora fora uma joia de família dos Alcântara e que ele havia explicitamente exigido que Sofia devolvesse durante o divórcio amargo. Vê-la em Carla lhe dava uma pequena e privada vitória, que ainda lhe causava um vislumbre de satisfação. Enquanto ele se movia pela multidão, um tubarão humano abrindo caminho pela água, ele não podia deixar de sentir uma onda de triunfo. A vida era boa, melhor do que boa. Ele havia se livrado de 15 anos de um casamento chato e previsível e havia ressurgido mais magro, mais afiado, renascido.
Sofia, com sua inteligência tranquila, seu estilo clássico, mas discreto, sua preferência por uma biblioteca em vez de holofotes, havia se tornado uma âncora. Ele era um puro sangue, ele raciocinou, e tinha sido acorrentado a uma mula. Ele se lembrou da última discussão deles antes da separação final. Ele a havia chamado de sem graça. Você é simplesmente sem graça, Sofia, ele havia dito, as palavras escorregando, com uma crueldade casual que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Você não tem brilho, nem ambição. Olhe para você. Você se contenta em apenas existir. Ele esperava lágrimas ou uma briga, qualquer coisa. Em vez disso, ela o olhou com uma estranha serenidade de olhos claros que ele achou inquietante. Você está certo, Ricardo, ela havia dito, suavemente. Eu me contento em existir. Eu simplesmente não me contento mais em existir com você. A lembrança ainda o incomodava, não com culpa, mas com irritação. Era a falta de uma reação dramática que o perturbava. Era como se ela já o tivesse deixado muito antes de ele sair pela porta. O divórcio deles havia sido finalizado há 6 meses. Ele tinha sido generoso, é claro, ou pelo menos seus advogados tinham enquadrado assim. Ele deu a ela a casa nos subúrbios e uma pensão alimentícia confortável. O que mais ela poderia querer? Ela estava perto dos 40, um fantasma no mundo social que ela nunca tinha realmente abraçado. A vida dela, ele imaginou, tinha encolhido, colapsando em uma existência bege e tranquila, de clubes de leitura e jardinagem. O pensamento era vagamente reconfortante. Ricardo, que bom te ver. Joaquim Soares o cumprimentou com um tapinha cordial no ombro. Soares era de dinheiro antigo, um homem cujo respeito Ricardo ansiava. Joaquim, você está ótimo. O mercado deve estar concordando com você. Eles trocaram as cortesias praticadas de sua classe, a conversa deles, uma dança cuidadosamente coreografada de ostentações sutis e perguntas investigativas. Ricardo estava em seu elemento. Ele era charmoso, espirituoso, mencionava os nomes certos, ria das piadas certas. Carla havia se juntado a ele, agarrando-se ao seu braço, desempenhando seu papel como o acessório bonito e adorador. E esta deve ser a encantadora Carla, disse Soares, seus olhos dando a ela um rápido, quase imperceptível olhar avaliativo. Prazer em finalmente conhecê-lo, Carla, ela efusivamente. Eu ouvi muito sobre você. Rick sempre fala sobre sua incrível perspicácia para os negócios. Richard se encolheu internamente com o Rick. Soava tão juvenil. Sofia sempre o chamara de Ricardo. Bem, você certamente arrumou alguém bom, disse Soares, voltando-se para Richard, um vislumbre de algo ilegível em sua expressão. Embora eu deva dizer, sempre tive um grande carinho por Sofia. Uma mulher de muita classe, aquela mulher. Como ela está? A pergunta era um campo minado. Richard forçou um sorriso despreocupado. Sofia? Oh, ela está bem, indo bem. Você sabe, feliz com a vida simples. Ele fez um gesto vago com a mão, como se descrevesse uma criatura pequena e desinteressante. Duvido que esse tipo de coisa seja a cara dela, agora. Uma pena, disse Soares, seu olhar desviando para a grande entrada do salão. Ela tinha uma das mentes mais afiadas que já encontrei. As ideias dela na diretoria do museu eram inestimáveis. Richard sentiu um flash familiar de ressentimento. As pessoas sempre disseram isso sobre Sofia. Eles elogiavam sua inteligência, sua graça, sua digna tranquilidade. Ele via isso como um reflexo de si mesmo, um testemunho de seu bom gosto. Mas com o tempo, isso havia começado a parecer uma competição que ele estava perdendo. Ela tinha luz própria e ele queria ser o único sol
no universo dela. Bem, ela está focada em outras coisas agora, ele disse desdenhosamente, ansioso para mudar de assunto. Agora, sobre aquele novo fundo tech, mas Soares não estava ouvindo. A atenção dele, junto com a de vários outros por perto, estava fixada nas enormes e ornamentadas portas do salão. Um silêncio começou a cair, uma onda de silêncio que se espalhava da entrada, enquanto as cabeças começavam a virar. Richard seguiu o olhar deles, irritado com a interrupção. A chegada de um recém-chegado, por mais importante que fosse, raramente causava esse tipo de reboliço. Um político, talvez? Um membro da realeza visitante? A multidão, perto da entrada, separou-se lentamente como o mar vermelho. E, através da abertura, uma figura emergiu. Por um momento, o cérebro de Richard se recusou a processar o que seus olhos estavam vendo. Era uma mulher. Mas essa era uma palavra muito simples. Era uma visão, um espectro de elegância impossível, deslizando para a sala. Ela usava um vestido cor meia-noite, uma faixa de seda azul profundo que parecia beber a luz. Ele foi cortado com uma simplicidade ousada que gritava haute couture, apertando curvas que ele não sabia que existiam, e se estendendo até os pés dela como sombra líquida. Um único e deslumbrante colar de diamantes, muito mais espetacular do que o que Carla usava, repousava em sua clavícula. Seu cabelo, que ela costumava usar em um corte sensato, na altura dos ombros, estava preso em um coque complexo, mas de aparência natural, revelando a linha elegante de seu pescoço. Mas foi o rosto dela que fez o ar deixar os pulmões de Richard. O rosto era familiar, mas a expressão não. A mulher tranquila, quase tímida, de quem ele se divorciou, havia desaparecido. Em seu lugar havia uma mulher de confiança suprema e inabalável. Sua maquiagem era sutil, mas transformadora, enfatizando maçãs do rosto altas que ele havia esquecido que ela tinha, e olhos que agora pareciam conter um universo de segredos. E ela estava sorrindo. Não o sorriso gentil e complacente que ele se lembrava, mas um pequeno sorriso cúmplice, de uma mulher que conhecia seu próprio valor. Carla, sentindo a mudança na atmosfera da sala, sussurrou. Quem é essa? Ela parece uma estrela de cinema. Richard não conseguia responder. Ele não conseguia respirar. Sua taça de champanhe parecia impossivelmente pesada em sua mão, de repente sem nervos. A sala, com suas centenas de convidados poderosos, suas cascatas de lustres de cristal e seu zumbido de importância, pareceu desaparecer ao fundo. Havia apenas a mulher de vestido azul meia-noite, porque ele sabia quem ela era. Enquanto ela dava mais um passo para dentro da sala, um gaspe coletivo parecia segui-la. As pessoas não estavam apenas olhando, estavam boquiabertas. Os sussurros explodiram, espalhando-se pelo salão como fogo selvagem. É a... Meu Deus, não pode ser! Sofia Alcântara! E enquanto o nome dela, ressoava no silêncio atordoado, Ricardo Alcântara sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Esta não era a ex-esposa simples que ele havia relegado aos subúrbios de sua memória. Esta era uma estranha, uma deusa, um acerto de contas. Esta era Sofia, e ela acabara de retornar à vida dele. Você acha que Ricardo mereceu isso? Você já se sentiu como Sofia antes da transformação dela? Deixe seus comentários abaixo. Sofia sentiu o peso dos olhares deles, como um toque físico, 1000 mãos invisíveis roçando sua pele. 6 meses atrás, isso a teria feito correr para a saída mais próxima, o coração batendo em suas costelas como um pássaro preso. Esta noite, ela o acolheu, absorveu. Era combustível. Ela havia ensaiado este momento em sua mente por semanas,
repassando-o repetidamente, até que o medo se desgastou em uma pedra lisa e dura de resolução em seu estômago. O caminho do carro até a entrada do salão tinha sido o mais longo de sua vida. Suas mãos, cobertas por longas luvas de seda, tremeram ligeiramente ao dar seu nome na entrada. Os olhos da recepcionista se arregalaram em reconhecimento, o primeiro pequeno tremor do terremoto que ela estava prestes a causar. Agora, de pé, no precipício de sua antiga vida, ela parou. Uma hesitação deliberada e calculada. Ela os deixou olhar, os deixou beber da transformação. A Sofia que eles se lembravam era uma mulher que havia aperfeiçoado a arte de ser discreta, de se misturar à paisagem de sua própria vida. Ela usava cores suaves, saltos sensatos e uma expressão de reserva educada. Ela havia sido a senhora Ricardo Alcântara, um papel, não uma pessoa. A mulher que estava diante deles agora era uma obra-prima de desafio. O vestido azul meia-noite, uma criação personalizada de um jovem e ousado designer chamado Marcos Valente, era uma declaração. Era ousado, elegante e inegavelmente sensual. A fenda que corria pela lateral, invisível quando ela estava parada, mostrava um vislumbre tentador de uma perna tonificada quando ela se movia. O colar de diamantes, a cascata de luz estelar. Era um empréstimo de um joalheiro de alta joalheria, amigo de um amigo. Não era uma joia de família transmitida por um homem. Era uma coroa temporária que ela havia escolhido para si mesma. Sua transformação era mais do que apenas roupas e joias. Estava em sua postura, a retidão de sua coluna, a confiança em seus ombros. Estava na inclinação de sua cabeça, o olhar calmo e abrangente com que ela examinava a sala. Os meses desde o divórcio tinham sido um período de intensa, dolorosa e, em última análise, libertadora construção. Ela havia contratado um personal trainer não para agradar a um homem, mas para se sentir forte em seu próprio corpo. Ela havia trabalhado com um estilista não para se encaixar, mas para descobrir o que a fazia se sentir bonita. Ela havia passado horas em terapia escavando a mulher que havia enterrado sob 15 anos de desprezos casuais e sutis menosprezos de Ricardo. Ela o viu então do outro lado do mar de rostos congelados. Ele estava parado ao lado da ruiva, a que ela tinha visto em fotos de paparazzi. A mulher parecia uma imitação barata do glamour que Sofia irradiava, agora sem esforço. Mas foi no rosto de Ricardo que ela se concentrou. O choque de queixo caído, o flash de incredulidade lutando com a fúria fria e dura em seus olhos foi mais satisfatório do que ela ousara imaginar. Um sorriso lento tocou os lábios de Sofia, um genuíno desta vez. Ela deu seu primeiro passo em direção ao salão e o feitiço se quebrou. Os sussurros explodiram em um rugido. Sofia Alcântara, eu não acredito. O que ela fez? Ela está linda. Ricardo deve estar se afogando em seu champanhe. O último comentário veio de Beatriz Ferreira, a colunista de fofocas mais importante da cidade, seus olhos brilhando com deleite profissional. Isso não era mais apenas um evento social. Era uma história. Sofia deslizou pela multidão, um sorriso sereno fixado em seu rosto. Pessoas que ela conhecia há anos se aproximavam dela com uma deferência recém-descoberta. Mulheres que outrora a haviam compadecido, agora a olhavam com uma mistura de admiração e inveja. Homens que mal a haviam notado antes agora tropeçavam para chamar sua atenção. Sofia, querida, você está absolutamente deslumbrante, exclamou uma mulher cujo nome lhe escapou. Obrigada, Ana, disse Sofia, sua voz suave e uniforme. Ela havia se esforçado para lembrar os nomes daqueles que haviam sido gentis com ela,
e para intencionalmente esquecer aqueles que haviam seguido o exemplo de Richard ao desprezá-la. Ela estava se dirigindo ao bar quando um homem se interpôs em seu caminho, bloqueando-a. Ele era alto, com um rosto atraente e áspero, que se destacava entre os homens macios e mimados do círculo de Richard. Ele tinha olhos escuros e inteligentes, que continham um vislumbre de diversão. Eu me desculpo por ser tão direto. Sua voz era um barítono baixo e agradável. Mas devo dizer que sua entrada foi a coisa mais cativante que vi o ano todo. Meu nome é Juliano Cruz. Sofia reconheceu o nome imediatamente. Juliano Cruz era um self-made man, um bilionário da tecnologia, com fama de ser brilhante, recluso e completamente desinteressado nos jogos sociais da cidade. Ele raramente comparecia a esses eventos. Sofia Alcântara, ela respondeu, estendendo sua mão enluvada. Ele a pegou, seu aperto quente e firme. Ele não se inclinou sobre ela no estilo europeu extravagante que alguns homens afetavam. Ele apenas a segurou por um momento, seus olhos nunca se desviando dos dela. Eu sei quem é a senhora Alcântara. Ou é senhorita Alcântara agora? Senhorita Alcântara, ela confirmou, uma faísca de prazer percorrendo-a na simples afirmação. E por favor, me chame de Sofia. Sofia, ele repetiu, como se estivesse provando o nome. Cai muito melhor em você do que os sussurros que tenho ouvido. E que sussurros são esses, Sr. Cruz? Que você era um fantasma? Parece que os relatos de seu falecimento foram muito exagerados. O sorriso dele era caloroso e genuíno, e pela primeira vez naquela noite, Sofia se sentiu verdadeiramente relaxada. Do outro lado da sala, Richard observou esta troca com uma crescente sensação de raiva. Quem diabos era aquele homem conversando com sua Sofia? Ela não é mais sua, uma pequena e desagradável voz em sua cabeça o lembrou. Mas o instinto possessivo estava profundamente enraizado. Ele viu a maneira como o homem a olhava, a maneira como ela sorria para ele. Era um tipo de relacionamento fácil e íntimo que ele e Sofia não compartilhavam há anos. Rick, com quem ela está falando? A voz de Carla era estridente, cortando sua névoa vermelha. E por que todo mundo está olhando para ela? É só sua ex-esposa desleixada. Ela comprou um vestido novo. E daí? Cala a boca, Carla! Richard retrucou, sua voz um silvo baixo. Carla recuou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não fale comigo assim. Mas Richard não estava mais prestando atenção nela. Ele estava olhando para Sofia e Juliano Cruz. Ele observou Juliano rir, um som profundo e genuíno que parecia atrair Sofia. Ele observou Juliano apontar para o bar e oferecer o braço a ela. E ele observou Sofia o pegar, seus dedos enluvados, pousados em seu antebraço, enquanto eles se afastavam juntos, o centro de seu próprio universo, no meio da sala lotada. A visão foi um golpe físico. Ele havia criado essa narrativa em sua cabeça, uma história onde ele era o vencedor, aquele que havia escapado de uma vida chata para uma mais brilhante e emocionante. Sofia deveria ser a figura trágica, a esposa esquecida, desaparecendo na escuridão. Mas a mulher de vestido azul meia-noite não era trágica, ela era triunfante, e o triunfo dela, ele percebeu com um solavanco nauseante, era a humilhação dele. Ricardo, eu não posso acreditar que é ela, disse Joaquim Soares, reaparecendo ao lado dele. Ele não estava olhando para Richard. Seus olhos estavam fixos em Sofia. Meu Deus, ela está magnífica. A palavra pairou no ar entre eles, um julgamento e um veredicto. Magnífica era a última palavra no mundo que Richard Alcântara queria ouvir, usada para descrever a mulher que ele havia descartado. O gala
que havia começado como sua volta de vitória, estava rapidamente se tornando seu inferno pessoal. E a noite, ele suspeitava, estava longe de terminar. A conversa com Juliano Cruz foi como um copo de água fresca depois de uma década no deserto. Ele não falava do passado, não fazia perguntas indiscretas, não a tratava como um espetáculo. Ele falou de arte, de uma recente viagem a Kyoto, de como os canapés eram ridículos. Ele era divertido, autodepreciativo e escutava, verdadeiramente escutava, quando ela falava. Então, qual é a sua história, Sofia Alcântara? Ele perguntou enquanto encontravam um canto mais silencioso, perto do terraço, longe do burburinho principal. E não me refiro àquela que todo mundo nesta sala está escrevendo em suas cabeças. Sofia tomou um gole do champanhe que ele havia conseguido para ela. Tinha gosto de vitória. Eu sou uma mulher que decidiu ler um livro diferente, ela disse simplesmente. Os olhos de Juliano se enrugaram nos cantos. Eu gosto disso. A maioria das pessoas aqui continua relendo a mesma página. Então você é editora? Não, ela sorriu. Apenas uma conhecedora de novos capítulos. A confiança parecia estranha e estimulante em sua língua. 6 meses atrás, ela teria murmurado algo sobre ser mãe e ex-membro do conselho. Esta noite, ela era a protagonista. Você acha que Ricardo aprenderá sua lição? Ou ele é muito arrogante para mudar? Conte-nos sua opinião nos comentários e não se esqueça de dar um gostei no vídeo. As risadas fáceis e a química palpável deles não passaram despercebidas. Beatriz Ferreira escrevia furiosamente em sua caderneta. Carla lançava adagas do outro lado da sala, seu rosto uma máscara de fúria incrédula. Mas o olhar mais intenso veio de Richard. Ele os observava com um foco ardente e laser, seus nós dos dedos brancos enquanto apertava sua taça. Ele não aguentava. Ele tinha que reafirmar o controle. Ele tinha que colocá-la de volta em seu lugar. Pedindo desculpas a uma Carla agora soluçando, ele atravessou o salão, seu caminho se abrindo à sua frente, enquanto as pessoas sentiam o confronto iminente. Ele alcançou Sofia e Juliano, bem quando Juliano estava contando sobre uma desastrosa viagem de veleiro. Sofia, Richard disse, sua voz tensa. Ele ignorou deliberadamente Juliano como se ele fosse um móvel. Eu preciso falar com você. Sofia se virou para ele lentamente, sua expressão de educada pergunta, como se estivesse se dirigindo a um estranho que lhe pedira informações. Ricardo, sinto muito, estou no meio de uma conversa. O desprezo, tão frio e público, o atordoou. Isso só vai levar um momento. É importante. Tenho certeza que sim, ela respondeu, sua voz ainda irritantemente tranquila. Mas como você pode ver, estou ocupada. Ela então lhe deu as costas, um gesto tão definitivo e desdenhoso que foi como um tapa. Ela sorriu brilhantemente para Juliano. Você estava dizendo algo sobre uma gaivota e seu chapéu, Juliano? Juliano, para seu crédito, retomou o fio de sua história sem perder o ritmo, embora seus olhos estivessem dançando de diversão. A mensagem era clara. Ricardo Alcântara não tinha poder ali. A humilhação queimou no estômago de Richard, quente e ácida. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções, aquele que inspirava respeito. Ser dispensado tão casualmente por ela na frente de um homem como Juliano Cruz era intolerável. Ele ficou ali por um momento, cambaleando antes de recuar em um turbilhão de fúria. Sua retirada o levou diretamente para o caminho de uma Carla furiosa. O que foi aquilo? Ela sibilou, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e vergonha. Ela simplesmente te deu as costas. Você vai deixar que ela se safar? E quem é aquele homem com quem ela está?
Não importa quem ele é, Richard rosnou, agarrando o braço dela com muita força. É uma tentativa patética de me deixar com ciúmes. É tão transparente. Ciúmes? Carla soltou uma risada estridente e feia. Ela está fazendo você parecer um tolo, Rick. Todo mundo está falando sobre isso. Eles estão rindo de você. De nós. A acusação atingiu um ponto nevrálgico. Não seja ridícula. Ninguém ri de mim. Mas olhando ao redor, ele viu que ela estava certa. Os sussurros não haviam cessado. Eles haviam mudado de tom. O choque havia dado lugar à diversão, a uma satisfação maliciosa que era palpável. Ele viu sorrisos presunçosos nos rostos de seus rivais, olhares de pena de seus aliados. Ele, Ricardo Alcântara, o mestre do universo, havia se tornado o motivo de chacota em sua própria coroação. A raiz de tudo, ele sabia, era Sofia. Todo este fiasco era culpa dela. Aquela exibição teatral calculada foi projetada com um único propósito: humilhá-lo. Ele pensou em seu casamento, nas incontáveis vezes que a fizera se sentir pequena, insignificante. Ele via isso como algo necessário, uma forma de manter a ordem natural das coisas. Ele era a estrela. Ela era o elenco de apoio. Ele se lembrou de um incidente específico cerca de 2 anos antes do divórcio. Ele estava prestes a conseguir uma grande promoção, um cargo no conselho executivo. A decisão final se resumia a ele e a outro colega. O CEO, um homem chamado Jorge Mendes, havia organizado um jantar para os finalistas. Sofia havia se sentado ao lado de Mendes e, à sua maneira tranquila, o havia encantado. Eles discutiram arte moderna, uma paixão de Mendes que Richard sempre achou tediosa. No dia seguinte, Mendes ligou para Richard. Sua esposa é uma mulher notável, Richard, ele havia dito. Incrivelmente brilhante. As ideias dela sobre as novas aquisições para a galeria foram fascinantes. Você é um homem de sorte. Richard havia conseguido a promoção, mas o elogio a Sofia havia azedado a vitória. Parecia que ele havia vencido às custas dela. Naquela noite, ele foi cruel com ela. Não pense que aquela pequena performance de ontem à noite significou alguma coisa, ele havia retrucado com ela. Mendes estava apenas sendo educado. Atenha-se ao que você é boa, planejar cardápios e parecer bonita. Deixe o pensamento para mim. Ela havia se encolhido, seus olhos embaçados com uma dor que, na época, ele achou estranhamente satisfatória. Ele a havia colocado de volta em seu lugar. Agora, vendo-a do outro lado da sala, irradiando uma confiança que parecia ofuscar a luz dos lustres, ele percebeu o quão errado ele estava. Ele não a tinha colocado em seu lugar. Ele estava tentando extinguir a luz dela, porque tinha medo que ela ofuscasse a dele. Sua raiva fervente precisava de uma saída, e Carla era o alvo mais próximo. Isso é culpa sua, ele sibilou virando-se para ela. Aquele vestido ridículo, você parece um enfeite de Natal. Minha culpa? Carla gritou, sua voz atraindo mais atenção indesejada. Você é aquele cuja ex-esposa acabou de aparecer, parecendo uma deusa, e você está culpando meu vestido. Ela gesticulou descontroladamente para Sofia. Vá e faça alguma coisa. Não fique aí parado e a deixe vencer. Não é uma competição, ele insistiu, embora soubesse com uma certeza que o gelou até os ossos que sim, era. E ele estava perdendo. Enquanto isso, Sofia estava descobrindo coisas. Juliano Cruz, descobriu-se, estava no conselho da Fundação Crianças do Amanhã. Ele era um grande doador, mas costumava enviar um procurador para o gala. O que fez você decidir vir pessoalmente este ano? Perguntou Sofia. O olhar de Juliano foi direto.
Ouvi um boato de que a fundação estava prestes a conseguir um novo e muito dinâmico membro do conselho. Fiquei curioso para conhecê-la. Ele fez uma pausa, um sorriso despontando em seus lábios. Eu posso ter tido algo a ver com sua nomeação, ela admitiu. Ela estava no comitê. Quando seu nome surgiu, lembrei-me de Joaquim Soares a mencionar. Fiz uma pequena pesquisa. Uma mulher que ajudou a mudar as finanças do Museu da Cidade com suas estratégias de captação de recursos, que fala 3 idiomas e que tem um diploma em História da Arte pela Sorbonne. Você não estava apenas qualificada, Sofia. Você era uma arma secreta que eles nem sabiam que tinham. A validação foi tão profunda, tão inesperada, que Sofia sentiu uma fisgada nos olhos. Ela piscou, ferozmente. Ela não choraria. Não esta noite. Ricardo nunca mencionou meu trabalho com o museu. Ela disse suavemente, mais para si mesma do que para ele. Eu começo a suspeitar, disse Juliano, sua voz caindo para um tom mais íntimo, que há muito sobre você que Ricardo Alcântara nunca apreciou. O calor em seus olhos foi um bálsamo para uma ferida que ela não tinha percebido que ainda estava tão aberta. Foi naquele momento que ela soube que sua transformação estava completa. Não se tratava do vestido, nem do colar, nem dos olhares. Tratava-se disso, ser vista, verdadeiramente vista, por quem ela era. A noite estava apenas começando. O evento principal, o leilão de caridade, estava prestes a começar, e Sofia tinha a sensação de que o verdadeiro lance ainda não havia sido feito. O ponto alto do gala era o leilão de caridade, um espetáculo de alto risco onde a fortuna era ostentada e os egos eram testados, tudo sob o pretexto de filantropia. O leiloeiro, um homem de fala rápida e sorriso astuto, subiu ao palco e um silêncio caiu sobre a sala. Richard, que sempre havia dominado esses eventos com seu estilo agressivo, quase brutal, sentiu um renovado senso de propósito. Este era o palco dele. Aqui ele podia reivindicar seu poder. Os primeiros itens, uma semana em uma vila na Toscana, um conjunto de vinhos antigos, foram vendidos por somas previsivelmente astronômicas. Richard se certificou de ganhar um item particularmente cobiçado, um jantar privado com um chefe famoso, dando lances muito acima do que valia, apenas para provar que ele podia. Ele lançou um olhar triunfante para Sofia, mas ela nem sequer estava olhando para ele. Ela estava em uma conversa tranquila e intensa com Juliano Cruz, ambos ocasionalmente olhando para o catálogo do leilão. Então o último e principal item foi anunciado. Era uma impressionante pintura abstrata de um célebre artista contemporâneo, uma peça que tinha sido o assunto do mundo da arte. Começaremos o lance para o Fênix Renascido em R$100.000. O leiloeiro anunciou. Uma placa se levantou imediatamente. A de Juliano Cruz. 200.000, disse sua voz tranquila e clara. A cabeça de Richard se virou bruscamente para ele. Ele não esperava que Cruz estivesse interessado. Richard se via como um patrono das artes. Cruz era um cara de tecnologia, tudo circuitos e código. Outro licitante subiu o preço, depois outro. O lance subiu rapidamente, uma troca rápida entre um punhado dos colecionadores mais ricos da cidade. Richard permaneceu em silêncio, observando, esperando o seu momento de atacar. Ele os deixaria se cansar. Então ele entraria no final e levaria o prêmio. Era seu movimento característico. O lance atingiu os R$450.000 e a sala ficou em silêncio. Parecia ter estagnado entre dois licitantes determinados. R$450.000 uma vez
O leiloeiro começou. Richard levantou sua placa. 500 mil reais, ele declarou, sua voz ressoando por todo o salão. Uma onda de apreço percorreu a multidão. Este era o Richard Alcântara que eles conheciam. Um dos outros licitantes desistiu. O outro hesitou, então balançou a cabeça. 500 mil reais uma vez, 2 vezes. O leiloeiro olhou para Juliano, que não havia se movido desde seu lance inicial. Juliano simplesmente sorriu e balançou a cabeça ligeiramente. A vitória inundou Richard. Ele havia vencido, ele havia demonstrado seu domínio. Ele olhou para Sofia, um sorriso presunçoso e vitorioso em seu rosto. E então uma nova placa se levantou, uma placa segurada por uma mão, enluvada de seda azul meia-noite. 600 mil reais, disse Sofia, sua voz não alta, mas com uma autoridade que cortou o silêncio como um diamante. Toda a sala pareceu prender a respiração. Todos os olhares se voltaram de Richard para Sofia e vice-versa. Isso não era mais um leilão. Era um duelo. Richard estava atordoado. O que ela estava fazendo? Ela não podia pagar. A pensão alimentícia dele era generosa, mas não o suficiente para comprar uma grande obra de arte por capricho. Isso era uma farsa, um blefe. Ela estava tentando aumentar o preço para fazê-lo pagar mais. A raiva, pura e inalterada, o inundou. Ele não seria enganado. Ele levantou sua placa novamente, sua mão tremendo ligeiramente. 700 mil reais. Sofia nem sequer piscou. 800 mil reais. Carla puxou a manga dele, seus olhos arregalados de pânico. Rick, pare! O que você está fazendo? Ela sussurrou freneticamente. É só uma pintura. Ele a afastou. Nunca foi apenas uma pintura. Era sobre orgulho, sobre poder, sobre colocar Sofia de volta no lugar que ele havia designado para ela. 1 milhão de reais! Richard rosnou, atirando o número como uma luva. A sala explodiu em gasps. 1 milhão de reais por uma pintura em um leilão de caridade era quase inédito. Era um movimento imprudente, impulsionado pelo ego. E ele sabia disso, mas não conseguia parar. Ele olhou para Sofia, desafiando-a a continuar. Ele viu um flash de algo em seus olhos. Não medo, mas algo mais que ele não conseguia ler. Ela olhou para Juliano, que lhe deu o mais leve, quase imperceptível aceno de cabeça. Ela abaixou sua placa. O cavalheiro deixou claro seu ponto, ela disse, sua voz tingida de uma diversão fria que era mais irritante do que qualquer raiva. Ela se virou para Juliano. Parece que ele a queria mais do que eu. Richard havia vencido. Ele tinha a pintura. Mas, quando o leiloeiro bateu o martelo e o anunciou como o vencedor, a vitória pareceu oca, metálica em sua boca. Ele acabara de gastar 1 milhão de reais em uma pintura que ele nem gostava particularmente. Tudo para vencer uma batalha que ela havia iniciado. Os aplausos pareciam fracos, zombeteiros. Ele havia mostrado sua força, mas também havia mostrado sua fraqueza. Ele havia mostrado ao mundo inteiro o quanto sua ex-esposa ainda podia afetá-lo. Mais tarde, enquanto as pessoas se misturavam antes dos discursos finais, Richard a encurralou perto do terraço. A fúria que vinha fervendo a noite toda estava pronta para explodir. O que diabos foi aquilo? Ele exigiu, sua voz baixa e ameaçadora. Foi um jogo infantil e patético, Sofia. Você sabia que não podia pagar aquela pintura. Você fez isso apenas para me fazer parecer um tolo. Sofia olhou para ele e pela primeira vez ele viu um vislumbre do fogo que esteve escondido por tanto tempo. Você está enganado, Ricardo, ela disse, sua voz fria como gelo. Eu não estava tentando fazer você parecer um tolo. Você faz um trabalho perfeitamente adequado com isso sozinho.
Eu estava apenas revelando seu caráter para a sala. Meu caráter? Ele zombou. Sim, um homem tão inseguro que prefere gastar R$1 milhão a ser visto perdendo para sua ex-esposa. Um homem tão obcecado por controle que não suporta me ver respirar o mesmo ar que ele sem tentar impor seu domínio. Ela deu um passo mais perto e ele ficou chocado com a intensidade de seu olhar. Você não me via como uma esposa, Ricardo. Você me via como uma posse e não pode suportar o fato de que sua posse aprendeu a sair de férias. E quanto a poder pagar, ela continuou, um pequeno sorriso triunfante, despontando em seus lábios. Parece que você se esqueceu da herança que minha avó me deixou, aquela que eu nunca toquei, porque você me disse que não precisávamos dela, que você proveria. Parece que minha vida simples e pequena tinha alguns segredos dos quais você não estava ciente. Ela fez uma pausa, deixando a informação ser assimilada. Ah, e a propósito, o artista Jean-Paul Dubois é um velho amigo meu dos meus dias na Sorbonne. Ele doou a pintura com a condição de que eu fosse quem a apresentasse. A Guerra de Lances foi apenas uma pequena obra de arte. Todos os rendimentos vão para as crianças, é claro. Seu R$1 milhão fará muito bem. Richard sentiu o sangue escoar de seu rosto. Ele havia sido enganado magistralmente, completamente. Ele não era o vencedor, ele era a vítima. Ela não estava dando lances contra ele pela pintura. Ela o estava usando para aumentar o preço para uma causa que ela defendia com uma pintura doada por seu amigo. Você! Ele gaguejou sem palavras, de raiva e humilhação. Eu! Ela disse suavemente. Ela olhou além dele, seus olhos encontrando Juliano, que os observava à distância, com um olhar de profunda admiração. Agora, se me dá licença, a nova membro do conselho da fundação tem um discurso a fazer. Ela se virou e se afastou, deixando-o lá, sua vitória de R$1 milhão, parecendo um chapéu de bobo em sua cabeça. Ele era Ricardo Alcântara. Ele nunca perdia. Mas ao ver Sofia subir ao palco em meio a uma ovação estrondosa, ele soube com uma certeza tão fria e dura quanto o diamante em seu pescoço que ele havia acabado de perder algo muito mais valioso do que dinheiro. Ele havia perdido a guerra. As luzes do palco pareciam ter consciência própria, encontrando Sofia e banhando-a em um brilho quente, impossivelmente dourado. No holofote, o azul meia-noite de seu vestido intensificou-se para a cor de um oceano insondável, e a cascata de luz estelar em sua garganta fraturou a luz em 1000 pequenos e brilhantes arco-íris que dançavam sobre sua pele. Ela não apenas parecia majestosa, ela parecia ungida, serena, poderosa e completamente no comando. Ela era o ponto imóvel no mundo giratório do salão de cristal. O aplauso que a recebeu não foi o cortês e obrigado aplauso para o discurso de um doador. Foi um rugido, uma onda de entusiasmo genuíno e elétrico, de uma sala que sabia que estava testemunhando algo sísmico. Era o som de um veredicto. Richard ficou imóvel no meio da multidão brilhante, um fantasma em um banquete que ele mesmo havia meticulosamente planejado. O champanhe em sua taça tinha esquentado, suas bolhas mortas. Carla, uma mancha de vermelho berrante em sua visão periférica, há muito havia se desprendido de seu lado. Ele a viu se misturar a um grupo de mulheres que agora lhe lançavam olhares que eram um coquetel venenoso de pena e curiosidade mórbida. Ele era uma ilha, uma que estava se erodindo rapidamente, e a maré da opinião pública estava recuando, revelando o fato rochoso e feio de sua loucura.
Ele nunca se sentiu tão sozinho em uma sala cheia de pessoas que ele conhecia. Boa noite, Sofia começou. Sua voz, amplificada pelo microfone, não perdeu nada de seu calor íntimo. Ela ressoou pelo vasto salão, um tom calmo e claro, que, sem esforço, capturou a atenção de todos os presentes. Por 15 anos eu compareci a este gala no braço de um homem poderoso. Eu usava vestidos bonitos, eu sorria para as pessoas certas e estendia cheques. Eu acreditava que esse era o limite da minha capacidade de contribuir. Eu era uma passageira na minha própria vida. Seus olhos, calmos e deliberados, percorreram a sala e, por um momento fugaz e emocionante, encontraram os de Richard. Não havia malícia em seu olhar, nem triunfo jactancioso contra o qual ele poderia ter se preparado. Havia apenas um tipo de clareza triste e penetrante. O olhar de alguém que o via exatamente como ele era e o achava deficiente. Foi um olhar que o despiu. É fácil se tornar um passageiro, continuou sua voz, puxando-os. Na verdade, é a coisa mais confortável do mundo. É seguro. Você deixa outra pessoa dirigir, segurar o mapa, escolher o destino. Você esquece o poder de seus próprios pés, a força de sua própria voz. Você esquece que você sequer tem uma escolha. Mas um dia, o carro para. Você se encontra parado na beira da estrada, sozinho, com a poeira se assentando ao seu redor. E naquele silêncio, você tem uma escolha. Você pode esperar por outro carro para vir e esperar que ele vá na sua direção, ou você pode começar a andar. Um murmúrio de profunda compreensão percorreu a plateia. Esta era uma linguagem que transcendia a riqueza e o status. Falava para a mulher cujo marido tomava todas as decisões. Para o homem cuja carreira era ditada por seu pai. Para o artista que havia desistido de seus sonhos por um salário fixo. Cada pessoa naquela sala, em algum canto de seu coração, compreendia a metáfora do passageiro abandonado. Eu comecei a andar, Sofia disse, uma nova força infundindo suas palavras. E eu descobri algo maravilhoso. Eu descobri que meus próprios pés eram mais fortes do que eu jamais imaginei. Que minha própria voz, uma vez que decidi usá-la, podia dizer volumes. Eu descobri que o destino que eu escolhi para mim era muito mais bonito, mais vibrante, mais real do que qualquer lugar para onde eu teria sido levada. E o mais importante, seu olhar desviou então, encontrando Juliano Cruz sem esforço na multidão. Ele estava encostado em um pilar de mármore, braços cruzados, com um olhar de profundo respeito e admiração em seu rosto. Ele lhe deu um pequeno sorriso encorajador que era só para ela. Eu descobri que eu não estava andando sozinha. Esta noite, esta fundação que é tão querida para o meu coração, arrecadou uma quantia recorde de dinheiro. Ela anunciou, sua voz subindo com um orgulho contagiante. E ela agradece em grande parte a extraordinária, embora um tanto enérgica, generosidade do Sr. Ricardo Alcântara. Uma onda de riso, leve, genuína e catártica, encheu a sala. Não era totalmente zombeteira. Era muito grata para isso. Era a risada de pessoas que testemunharam uma mestre contadora de histórias entregar o final perfeito e satisfatório. Richard sentiu seu rosto queimar, com um calor que não tinha nada a ver com a temperatura da sala. Ela estava lhe agradecendo, mas era a condenação mais devastadora e elegante que ele já havia recebido. Com algumas palavras perfeitamente escolhidas, ela havia enquadrado sua loucura, impulsionada pelo ego, não como um momento de fraqueza, mas como um ato calculado de filantropia que ela havia orquestrado. Ela estava usando os escombros de seu orgulho como base para seu triunfo. Sua contribuição de R$1 milhão para o Fênix Renascido, uma peça com um nome bastante apropriado,
Eu acho, ela acrescentou com o menor vislumbre de sorriso. Nos permitirá iniciar um projeto com o qual sonhamos há anos. Ela financiará completamente a construção de uma nova ala de última geração para o hospital infantil. O aplauso foi estrondoso agora, um testemunho da magnitude da doação. Richard sentiu uma onda de náuseas tão intensa que teve que segurar o encosto de uma cadeira próxima para se estabilizar. Seu nome, seu dinheiro, seu ato de domínio público, tudo havia sido sequestrado. E assim, Sofia concluiu, sua voz ressoando com finalidade. Estou encantada e profundamente honrada em anunciar que a nova ala será chamada de Ala Alcântara Matos. Checkmate. Foi uma jogada tão brilhante, tão completa em sua crueldade estratégica, que uma parte dele só conseguia admirá-la em espanto. Ele sentiu os olhares de centenas de pessoas sobre ele, esperando que ele parecesse satisfeito, orgulhoso. Ele estava preso. Seu nome, o nome dele, estaria agora para sempre ligado a um edifício que seria um monumento permanente, de tijolo e argamassa, à sua humilhação pública nas mãos dela. Ela não apenas o derrotou, ela apagou a narrativa dele, cooptando seu próprio nome, o símbolo de seu poder, e transformando-o em um símbolo da vitória dela e da loucura dele. Ela terminou seu discurso com um apelo eloquente e comovente por apoio contínuo, mas Richard não ouviu nada disso. Ele estava perdido no silêncio ensurdecedor de sua própria derrota. Quando ela terminou, a sala se levantou em uníssono em uma ovação estrondosa e sustentada. Não era para Senhora Ricardo Alcântara, a esposa quieta e decorativa. Era para Sofia Alcântara, o fênix, que não apenas havia se levantado das cinzas, mas havia usado o fogo que se destinava a consumi-la para se forjar novamente. Enquanto ela descia do palco, foi imediatamente envolvida por uma multidão de pessoas a parabenizando. Joaquim Soares foi um dos primeiros a alcançá-la, seu rosto radiante. "Sofia", ele disse, pegando ambas as mãos dela. "Isso foi magistral, simplesmente magistral. Sua mãe sempre disse que você tinha uma espinha dorsal de aço. Ela ficaria incrivelmente orgulhosa esta noite." Juliano a esperava na beira da multidão adoradora. Ele não precisou abrir caminho. Ele simplesmente esperou uma presença tranquila e firme. Quando ela finalmente se libertou, ele não disse nada. Ele simplesmente lhe ofereceu o braço, um gesto silencioso de companheirismo que era mais potente do que qualquer palavra de elogio. Ela o pegou sem hesitar e juntos eles caminharam em direção às grandes portas do terraço, para longe do barulho e das luzes, em direção à promessa fresca e tranquila do ar noturno. Richard finalmente moveu seus membros, sentindo-se pesado, desconectado. Ele saiu do salão de baile quase em transe. Ele não se incomodou em procurar Carla. Ele sabia o que encontraria. Fria calculação. O troféu havia visto o campeão cair, e a lealdade dela, sempre uma mercadoria transacional, se dissolveu com seu poder percebido. O dele era um contrato, e ele acabara de violar irrevogavelmente sua cláusula principal, a invencibilidade. Ele saiu para a área de manobrista. O ar fresco da noite foi um choque, cortando a névoa superaquecida do salão de baile e seu próprio inferno pessoal. E então ele os viu. Sofia e Juliano estavam parados ao lado de um elegante carro preto, seu motor ronronando suavemente. Juliano estava segurando a porta para ela, sua postura de graça fácil e segura. Antes que ela entrasse, ela se virou como se sentisse a presença dele através da extensão de concreto polido e carros de luxo. Os olhos deles se encontraram. Naquele momento, ele procurou em seu rosto qualquer sinal da velha batalha. Raiva, ódio,
ressentimento, até mesmo um flash de satisfação. Ele não encontrou nada disso. Ele viu algo muito mais devastador, uma indiferença serena e estabelecida. Era o olhar de uma pessoa para quem ele não era mais um personagem principal, nem mesmo um vilão. Ele havia sido rebaixado a uma nota de rodapé em uma história que não era mais sobre ele. A história de Richard e Sophia havia terminado. Esta era a primeira página da história de Sophia. Ela lhe deu um último e pequeno aceno de cabeça. Não foi um gesto de perdão ou de trégua. Foi um gesto de despedida, final, absoluto e completo. Então ela deslizou para o carro, uma rainha, deixando para trás um campo de batalha conquistado. Sua vitória não apenas absoluta, mas sem esforço. Enquanto o carro se afastava, suas luzes traseiras vermelhas desaparecendo no brilhante e indiferente labirinto da cidade, Ricardo Alcântara finalmente entendeu tudo. Ele não apenas havia perdido uma esposa, ele não apenas havia perdido R$1 milhão. Ele havia perdido a melhor parte de si mesmo, a parte que ele nunca se importou em conhecer. Ele havia trocado um diamante raro e impecável por um pedaço de vidro brilhante, e ele nem sequer havia percebido sua própria pobreza até ver o diamante brilhando com a luz de outra pessoa. Ele ficou sozinho na escuridão, com o eco oco dos aplausos por um triunfo que não era o dele, e o amargo sabor metálico de um erro de R$1 milhão. O rei estava sozinho em sua jaula dourada, e pela primeira vez, com uma clareza que o despedaçou, ele percebeu que a porta estava aberta o tempo todo. Ele simplesmente estava muito cego, muito arrogante, muito apaixonado pelo reflexo nas grades para pensar em sair. E é assim que uma mulher que foi descartada como simples e entediante mostrou a uma cidade inteira que as transformações mais deslumbrantes não vêm de um vestido novo ou de um homem novo, mas da tranquila e inabalável descoberta do próprio valor. A história de Sophia Alcântara ela não é apenas sobre vingança, é sobre recuperação, é sobre pegar a caneta de volta e escrever sua própria história com suas próprias palavras, em seus próprios termos. Ela não apenas venceu a noite, ela recuperou sua vida e, ao fazê-lo, criou uma lenda. O que você achou do retorno épico de Sophia? Ricardo foi um vilão ou apenas um tolo que desperdiçou o seu maior tesouro? Deixe-nos saber nos comentários. E se você amou esta história de empoderamento, drama e o karma mais doce e satisfatório, certifique-se de dar um gostei neste vídeo, compartilhá-lo com alguém que precise se lembrar de seu próprio poder e se inscrever em nosso canal para mais dramas da vida real que o manterão na ponta da cadeira. Você não vai querer perder o que temos para você a seguir.